Nosso cordial boa noite a todos. Boa noite. E sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. Muito especialmente aqueles que estão vindo a primeira vez. Sintam-se em casa. A família do Casa do Caminho sempre cabe mais um. Se gostar, continue conosco. Se não gostar, procure um lugar que se sinta bem, mas não deixe de ir a algum lugar. Não fique em casa vendo novela, não. Tá certo? Então é sempre um prazer tê-los aqui conosco. Somos todos convidados de Jesus. Olha só que honra, hein? Não é para qualquer um, não, hein? Ser convidado de Bezerra, de Jesus, olha, no mundo em que nós estamos vivendo, muitos precisariam estar aqui ou num lugar como este. Nós não somos os únicos, né? Tem muito lugar bom por aí afora, muita igreja, muito centro espírita, muito terreiro, todos trabalhando no bem, né? E assim estamos nós aqui, família Casa do Caminho, com muito prazer. E a gente dá aquele lembrete inicial. Desligue um celular, tá certo? Ele não nos fará falta nesses próximos minutos. E a nossa conexão é tão somente pensamento. Vamos pensar nos amigos espirituais, vamos vibrar positivamente, e o sucesso da reunião depende de todos nós também. A espiritualidade sempre fará a sua parte, não precisa pedir, mas eles precisam encontrar um ambiente próprio, salutar, para poder agir. E esse ambiente somos nós que fazemos. Então vamos esquecer aquele aborrecimento, aquela briga em casa com o chefe, no trânsito, no ônibus, e tudo aquilo que atormenta a gente o dia inteiro, e sabemos que isso acontece. Por alguns instantes vamos esquecer um pouquinho, vamos elevar os nossos pensamentos, e com certeza ao final vamos sair bem mais fortalecidos do que entramos. E aí hoje, mais uma vez, nos dá o prazer da sua presença, o nosso irmão Amauri, que é um trabalhador da União Espírita Carlos Chagas, em Ramos, e que mais uma vez atende ao nosso convite, nos dá o prazer da sua presença, e desde já ficamos gratos, e com certeza ele vai acrescentar e muito a todos nós na nossa reunião. Para iniciar com a mensagem do dia, que tem como título Vigiai e Orai, do nosso irmão Carlos Barcelli, pelo espírito do irmão José. De quando em quando. De quando em quando é imprescindível que dialogues contigo mesmo, que te contemples a sós na face espelhada da consciência, que te indagues quanto aos teus propósitos na vida, que efetues honesto balanço de tuas ações, que não sustentes qualquer ilusão a teu respeito, que não representes para ti mesmo, que te desnudes no silêncio de tuas reflexões, que te vejas como não ousas mostrar-te aos outros, que analise as tuas tendências e conheças as tuas inclinações, que estejas com Deus sem que ninguém mais esteja contigo. É fácil. Estarmos diante da nossa própria consciência, hein? Mas vamos lá, vamos chegar lá, falta pouco. E então vamos ouvir a prece inicial com a nossa irmã Aline. Muito boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que boa noite caloroso, é tão bom ouvir um boa noite caloroso, né?
de estar aqui partilhando com vocês esses momentos de paz, renovação, rever consciências amigas que vieram aqui estar conosco nessa noite fraterna, como Iago e sua mãe, e de estarmos sendo os convidados de Jesus aqui estar. E queremos te dizer, ó Pai, muito obrigada pelo acolhimento destinado a todos nós dos dois planos da vida nesse ponto de luz. Que a doce paz seja o refrigério a nos guiar e a nos orientar na senda do bem. Que o equilíbrio e o bom ânimo não nos falte e que saibamos agradecer a mensagem que o alfabeto divino proporciona às nossas consciências. Que esse abraço da paz nos envolva e dissipe tudo aquilo que não nos faz bem. E queremos endereçar vibrações fraternas a todos aqueles que estão tendo a oportunidade de reencarnarem, aos que retornaram à pátria-mãe no dia de hoje, envolvendo os seus amores, e soubemos hoje que uma irmã querida retornou à pátria espiritual. Que a nossa irmã Célia Pimenta receba as nossas vibrações fraternas de paz e seu grupo familiar. E agradecidos por esse momento de aprendizado, recebendo o abraço caloroso da espiritualidade, nós só temos que agradecer. E agradecer também pela presença do nosso querido irmão Amauri, que aceitou o nosso convite com carinho, para que juntos, na senda do aprendizado, agradeçamos esse processo de nutrição espiritual. E assim sendo, obrigada, Senhor, pela oportunidade do aprendizado destinada a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. E assim, com muito prazer, passamos a palavra ao nosso irmão. Boa noite. Boa noite. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. E que as rosas do perdão e do amor se desfolhem em chuva sobre os vossos corações. O tema de hoje é muito difícil. Nós vamos falar de pessoas diferentes, de pessoas que optaram pelo esforço para serem melhor ontem do que hoje, e hoje melhor do que amanhã. Falaremos dos bons espíritas, que são o grupo que são os trabalhadores de amanhã, de última hora, porque o planeta necessita de mudança urgente. O planeta está passando de prova e expiação para planeta de regeneração. Tudo isso porque está vibrando. E nessa vibração, os que não estão coadunados com ele, não estão diretamente ligados a ele, não mais residirão aqui. Isso é fato. Aqueles que estão tendo oportunidade de vir à Terra e galgar uma melhora para ficar aqui e não aproveitarem essas oportunidades, eles vão para planetas, vamos dizer assim, inferiores. Mas não é inferior, porque nós estamos numa escola. A Terra é uma escola e nós estamos cursando a universidade. Quando eu não estudo, quando eu não me saio bem, eu volto para trás, porque eu não aprendi a tabuada. Então eu volto uma casa. E quando eu aprender, eu evoluo. Nós espíritas sabemos que estamos em constante progresso. Vocês não vieram aqui na Terra, não na casa do caminho, não vieram na Terra para passear. Uns acham que sim. E aí tem depressão, quando chega a idade madura, né? Ele vê assim, eu já fiz de tudo
e não fez nada. Então ele entra em depressão, ele se suicida. É o que nós vimos na Covid. As pessoas não conseguiram ficar sós. As pessoas não conseguiram se isolar. As pessoas não tinham solidão, porque já eram solitárias. Quando nós não plantamos a harmonia, a amizade, nós somos solitários. E aí veio a depressão e o indivíduo muitas vezes se matou, porque as casas espíritas também ficaram fechadas, né? Isso não deveria ter acontecido, porque é nas horas difíceis que a gente precisa do apoio do Pai. E nessa hora, nós também somos humanos, somos frágeis, ficamos com medo. Eu tinha tanto medo, que eu, no período da Covid, saí para doar alimento àqueles que estavam na rua. E não tinha tomado injeção. Eu tenho cabelo branco, vocês façam um cálculo, imagina a minha idade. Então, o grupo que eu ia para a Ilha do Governador, doar o que a Isabela, minha mulher, fazia, 40 quentinhas. Todo domingo fazíamos isso. E nós não tomamos nenhuma vacina, porque não tinha. Orávamos no início e no final do caminho. Eu já estava vacinado. Como é que o senhor sai com esse grupo? O senhor pode se contaminar? Eu falei, não vou me contaminar, porque eu já estou vacinado pelo mestre e pelo Bezerra de Menezes, que era médico, veio aqui e já aplicou logo a injeção. Então eu passei todo esse período fazendo isso e não tendo medo, porque não sei se disseram para vocês, mas eu vou dizer, vocês vão morrer. Eu também vou morrer. O meu filho vai morrer, a minha mulher vai morrer. Então, vai mais cedo, vai mais tarde, isso é uma opção. Não devemos ter medo quando temos fé. Então, os bons espíritas são aqueles que, determinados, eles agem, como Joana de Ângeles muito bem falou, age, não reaja. Então, reaja como? Fazendo as coisas, sendo alegre, agradecendo a vida que te deixou ainda aqui. E vocês sabem porque estão aqui, né? Sabem que estão aqui, não morreram. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Graças a Deus que nós não somos ainda um homem de bem, né? Foi isso que o cara leu para mim quando eu infartei. Eu pedi para ele abrir o Evangelho, lê uma página aí para mim, ele abriu a página, se fosse um homem de bem, teria morrido. Graças a Deus eu não morri do infarto. Ainda tem uma oportunidade, né, de melhoria. E aí melhoramos. Achamos que melhoramos. Então, eu vou ler aqui que a letrinha está pequena. O Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como um verdadeiro cristão. Porque muita gente, principalmente eu que tenho alunos, né, de primeira a terceira série, alunos adultos, né, que já matam, vocês veem por aí, né? O professor tem um karma danado, né? Porque professor do Estado tem um karma danado, porque agora sofre também esse tipo de coisa. E eu dando aula, eles falam assim,
professor, o senhor não é evangélico não, né? Não, sou espírita. Ah, o senhor bate tambor? Também bato na hora do samba. Então a imagem que as outras religiões têm da gente é totalmente errônea. A minha esposa é evangélica. A primeira vez que convidei ela para assistir uma palestra no Lar de José, na Ilha do Governador, ela falou assim: eu tenho que ir de branco? Não, pode ir de saia, pode ir de calça comprida, pode ir como você quiser. Eu dei a palestra, e era um tema que falava de amor. Quando acabou, eu virei para ela assim: você viu alguma coisa diferente aqui do que a sua igreja fala? Aí era a hora do passe, aí ela foi tomar o passe, e é só isso? Mas eles vão colocando caraminholas na cabeça das pessoas, e as pessoas têm medo. E aí depois você vai dissipar esse medo. E hoje, para a surpresa de todos nós, ela é uma evangélica e é médium. Ela vê as pessoas, entendeu? Ela não gosta de falar, mas ela vê na hora que ela não necessita, porque isso é uma coisa optativa dos espíritos, tá? Então ela vê, fala comigo, né? Aprende comigo, porque ela pergunta: por que esse conceito? Aí eu falo, e aí ela vai absorvendo e ela vai entendendo o mecanismo da doutrina espírita, que é uma lei básica de causa e efeito. Você faz alguma coisa boa, naturalmente aquilo volta para você. Como? Saúde, equilíbrio. Você faz um mal para alguém, naturalmente esse mal volta para você. É como se fosse um bumerangue que vai e volta na sua mão. Então, o nosso irmão aqui falou de pensamento. Tudo é energia, tudo é pensamento. Então, quando nós pensamos o bem volta para nós e atinge as pessoas que estão desequilibradas. Por isso que nós fazemos prece para os externos. Se não fosse isso, nós já estaríamos numa terceira guerra mundial. Porque nós fazemos e fazemos acontecer. Quando Jesus disse: eu vos enviarei um paracleto, um advogado, que vos dirá tudo que eu já disse. E falará tudo o que eu não falei, porque vós não estão preparados. Porque os apóstolos não estavam preparados. A Judéia não estava preparada. Os homens não estavam. E ainda não estão. É necessário morrer às gerações e que nós renasçamos de novo, adaptado ao planeta de regeneração. Então, os jovens que estão nascendo, quem tem netos aí, sabe que eu estou falando a verdade. A minha mulher me mostrou uma recém-nascida, ela tinha 1 mês, sentada, assim no sofá, deitada no sofá, durinha, 1 mês, vendo o celular. Daqui a pouco vai nascer já com o celular na mão, né? Porque tá demais. Eu tive que fazer curso de Excel na minha época, que já vai há algum tempo. Tive que fazer Word, tive que fazer tudo que o computador propiciava para me adaptar. Eu era dinossauro, então tinha que me adaptar àquilo que estava chegando. Depois que eu me adaptei, vem meu filho: pai, eu baixo para você.
mas eu não sei mexer aqui. Não é fácil. Nunca foi participou de cursos de Word, Excel, sabe fazer tudo. Ele falou assim: pai, eu vou limpar seu celular que está muito cheio de porcaria. Aí, não vai me tirar as coisas aí da casa do caminho, não. Hein? Aí, não, pode deixar. E limpou. Porque eles foram reciclados e vieram para aqui com o conhecimento. Então a morte é bendita. Porque imagina se nós tivéssemos tataravós agora, não estavam perdidos, né? Vendo as meninas na praia, imagina, né? O que acontece? A tataravó vendo as meninas na praia, com fio. Não tem como se adaptar. Então é necessário morrer para reciclar e voltar dentro da sociedade. E assim é o processo que foi de milênios. E nós também temos que desencarnar para podermos vir no planeta de regeneração. Nós somos o terceiro planeta no sistema solar. Vênus, Marte, Terra, aí vem os outros. Imagina qual desses planetas é o planeta de prova e expiação. O terceiro. Tinha que ser o nosso. E como o nosso, os cientistas, astrônomos, vendo o Hubble e outros satélites que já estão longe da Terra, já vislumbraram centenas de planetas na mesma posição da Terra. E dizem que pode haver vida, porque há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, os cientistas estão descobrindo o óbvio em ciência, para que nós possamos melhorar. Então, não adianta ser soberbo, ser orgulhoso, ter vaidade, porque ela acaba na horizontal. Eu nem tenho direito de escolher a roupa que eu vou. Não é verdade? A minha mulher é flamenguista, então vou falar aqui para vocês. Ela diz assim: eu sou vascaíno, quando você morrer, fica tranquilo, você vai botar a roupa do Flamengo e eu vou cobrir o seu caixão com a bandeira do Flamengo. Eu quero ser cremado. Aí a opção já é minha, porque queima tudo, a bandeira, tudo, porque ela quer ser obsidiada, já que ela enxerga, né? Eu disse para ela: você quer me ver do outro lado? Não vai ser bom para você. Então, voltamos aqui. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou se os compreendem, não aplicam a si mesmo. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias. Nós temos retratos? Temos, Bezerra de Menezes e outros. E uma vez no Lar de José, tem uma pilastra e tem o quadro do Bezerra de Menezes. Eu não sou curioso, peguei o quadro e fiz assim. Estava cheio de papaizinho atrás. Pedidos. Isso não é da doutrina, porque não creem. Tem que acreditar, tem que ter fé. Jesus dizia: se vós tivesses a fé de um grão de mostarda,
vós levaria uma montanha para um lado e outro para o outro, de um lado para o outro. Mas nós não temos essa fé. Nós só temos quando nós somos impulsionados pela dor. Então, um companheiro americano escreveu um livro, ele é oncologista, e ele tinha uma técnica que ele aplicava nos pacientes oncológicos, e com a técnica dele, 90% se curava. E ficavam bons. Pensamento. Foi uma senhora até ele e disse: doutor, eu quero fazer parte do seu grupo. Eu tenho câncer de mama. Aí ele: peraí, minha senhora, eu não quero saber o que a senhora tem. Porque se a senhora me disser o que a senhora tem, a senhora vai induzir o que a senhora tem. E aí eu não vou poder tratar da senhora. Deixa eu cuidar da senhora, fazer os exames, tudo. Depois a gente conversa. Ele fez os exames e chegou para ela e disse assim: olha, a senhora já está com metástase em todas as partes do corpo. A senhora já fez quimioterapia, as mais variadas. Então, a senhora, eu lamento muito, mas a minha técnica não vai servir para a senhora. Mas ela era persistente. Ela disse: mas senhor, se o senhor aplicar minha técnica em 100 pessoas, qual o percentual que eu me safo? Nenhum. Em 500 pessoas, também nenhuma. A senhora não tem a probabilidade de ficar boa. Doutor, em 1000 pessoas, também não. Doutor, em 5.000 pessoas, qual a minha chance? Bom, em 5.000 pessoas, a senhora tem 1% de chance de se curar. Então você começa agora, porque eu sou esse 1%. Fé. E ele colocou isso no livro. Ela ficou curada de todas as metástases, desapareceram. E viveu muitos anos para dizer isso. Há outros casos na oncologia que surpreendem. Um jardineiro foi até o médico oncológico, o médico examinou: olha, o senhor está com um câncer de próstata, nós temos que começar imediatamente o tratamento. Mas doutor, quanto tempo vai levar isso? Vai levar meses. Ah, não posso. O quê? Eu não posso. Eu tenho um jardim para cuidar. Eu falei, eu estou contratado por uma pessoa, eu tenho que fazer esse jardim. Vai levar uns 6 meses. Mas o senhor não tem 6 meses, meu amigo. Tenho sim. E depois eu volto aqui. 6 meses se passaram. E ele chegou dentro do consultório, viu a ficha daquele jardineiro. Ué, ele não morreu, não? Aí pegou a ficha e: seu fulano, aí ele entrou: mas como é que o senhor está aqui, andando? Ah, eu tinha um objetivo, eu cuidei do meu jardim. Agora já acabou, agora o senhor faça a sua cura, o seu tratamento. E foi assim. Então nós temos que ter objetivo, não se lamentar, porque o espírita não se lamenta. Quando nós sabemos que temos uma doença, nós sabemos que a divindade preza por todos nós, nos ama, e a gente tem que perguntar: por que eu estou doente? Por que eu tenho essa doença? Porque você vai achar, como eu infartei aos 48 anos, sozinho, não tinha SUS, olha que delícia, o SUS, levei 4 horas para a ambulância chegar, fui levado, fiquei no Paulino Werneck, olha que coisa linda, o Paulino Werneck não tinha nem o eletrocardiograma funcionando,
Trabalhou. Eu deitado na maca. E aí eu fui colocado numa sala com várias pessoas, né, com ar-condicionado, e ficava dormindo naquela maca. A minha esposa, mas ainda não era minha esposa, ela pediu ao guarda, pode entrar, tá, eu quero ficar com ele. Aí dava bolo, tal, eles deixaram ela entrar e passar a noite, né? E de dia, eu que trabalho com medicamentos, ainda tinha que ficar de olho, porque o enfermeiro foi colocar numa pessoa que tinha AVC, deu remédio para ele. Aí, da outra vez, foi dar o remédio. Peraí, que remédio é esse? Não, esse aqui é tal. Esse remédio é daquele moço ali, não é meu. O meu é propanolol, papapá. Meu Deus do céu, olha o que eu escapei. Porque Bezerra me deixou acordado, porque senão eu estava perdido. Então, é isso, é a proposta, o desafio. E eu enfrentei tudo isso tranquilo. Não reclamava, porque o nome está dizendo, né? Paciente. Tenha paciência. E eu fui passando as etapas até ser operado. Ok? Fui colocar um stand, que agora é moderno, né? Um stand no peito. E nesse stand, a cirurgia é acordada. Você faz acordado. Ele enfia aqui uma coisinha, faz um buraquinho na artéria, enfia o tubinho aqui, ó, um fio, rotorrouter, vai até o coração e aparece na tela um grande coração. E depois ele enfia um outro tubo com a mola e abre no coração e tudo bem. Ele me disse na época, né, alegre, que ele era muito engraçado, ele falou: Amaury, quando acabar essa cirurgia, você vai ser uma nova mulher. Aí eu falei: o senhor vai ser um cirurgião morto, então faça direito isso, não errem. E aí tudo bem. Quando eu acabei, eu saí embrulhado naquele alumínio que eles colocam por cima para ir para o CTI, né? E a minha mulher estava de longe, só viu o alumínio. Ah, meu Deus, ele morreu. Eu não quero nem ver. Aí ele: ei, você ainda tem muito tempo para aturar ele. Ele está vivo, vem cá. É aventuras que nós passamos. E valeu a pena. Então eu fiz uma técnica, quem está doente deve fazer, de Joana de Ângeles. Eu lendo um livro de Joana de Ângeles, eu apliquei uma técnica em mim mesmo. Vá para o banheiro, tranque a porta para as pessoas não olharem, achar que você é meio... E aí olha para o espelho e diz, olhando para o espelho: por que eu infartei? E faz a pergunta: por que eu infartei? Por que eu infartei? No meu caso. E aí, de tanta repetição, que não é no primeiro dia que vai dar a resposta, vem do meu inconsciente a resposta. Mas vem clara, porque você guardou mágoa. E aí, na mesma hora, o meu ego respondeu: não. Aí ele guardou. Você lembra daquela pessoa que te traiu? Que disse que era seu amigo? Você guardou. Você guardou mágoa. Então a mágoa é uma doença. Então quando você tem ódio, raiva de alguém, é a vibração. Só que essa vibração vai corporificando, vai se transformando dentro de você. E aí você baixa a sua imunidade e fica doente. Uma úlcera, um problema gástrico intestinal, um câncer. Então, a gente tem que se melhorar. O Espiritismo pede que você se melhore, que você veja o mundo não pelo que o Pachel fala, que você levanta de manhã, liga a televisão
E o Pachel fala: olha, gente, estruparam, mataram, cortaram 4 a cabeça, deram 10 tiros, e você sai contaminado para trabalhar e revoltado. Quando você encontra um colega de trabalho que também está desequilibrado, fala alguma coisa, você reage. Então, vá para o trabalho pensando coisas boas. É o que o Espiritismo nos ensina. O mundo não está perdido. O mundo está em mudança. Nós muitas vezes não percebemos. Na minha época, e na tua, quando alguém perdia um membro amputado, ele era dado como uma pessoa perdida. Era um jovem, perdeu uma perna, é aleijado. Bota no INPS, né, para ganhar uma pensão, só. Olha como é que o tempo mudou. Hoje, eu vejo Paralimpíadas. Eu vejo um cara correndo mais do que eu, que tenho as 2 pernas. Ele não tem as 2 e corre. Ele nada mais do que eu. Ele teve um derrame, um AVC, nada sem o braço. Mudamos essa visão de que todos somos, que estamos fragilizados, estamos aleijados, é um corpo inerte. Não é. Não é. É fantástico. Nada tem de mistérios e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Nós, espíritas, Allan Kardec, Messier Rival, ele era cientista. Muitos não sabem, mas ele perguntou à mesa assim: por que você bate? Você não tem cérebro. E a mesa respondeu em código: não é a mesa que fala com você, somos nós, os espíritos, que estamos por trás da mesa e a utilizamos. Então ele viu que tinha uma causa inteligente. Então, quando vocês verem um fenômeno, é mágica? Não é mágica? É isso, é aquilo? Calma. O espírito tem que ter, tem que ter cuidado. A minha avó era espírita. Ela morreu com 87 anos. Quando ela me teve como neto, ela foi minha madrinha. E dentro do centro dela, a médium virou para ela e disse: esse que tu tens nos teus braços, um dia foi teu irmão. Ela não falou nada, mas pensou: eu não tive irmão, eu só tive irmãs. Mas pode ser que eu esteja enganada. Vamos investigar. E ela investigou. Foi na irmã mais velha e perguntou: nós tivemos algum irmão? Tivemos. Um único irmão. E ele era gêmeo. Veio a gripe espanhola e matou. A gripe espanhola foi quando a guerra acabou. Então, os brasileiros que vieram para cá trouxeram a gripe. E ela dizimou centenas de pessoas, milhares de pessoas, porque não tinha vacina. E as pessoas que morriam eram colocadas num carro de madeira que ia passando e ia botando as pessoas que morriam. E depois enterravam queimava o corpo, porque as pessoas estavam contaminadas. Então, ela teve um irmão. E aí, ela perguntou: mas por que ele nasceu na minha família? Perguntou para a médium. E ela disse assim: porque ele já tinha vínculo com vocês e nasceu de novo aí. E é necessário que ele aprenda o espiritismo, porque ele foi, em vidas passadas,
da área médica, médico e qualquer coisa parecida. E eles eram ateus. Então ele agora veio para aprender e ensinar. Então a primeira coisa que eu disse para minha avó: vó, como é que a senhora acredita em Deus? A senhora não vê e a senhora acredita? Aí ela pegou um livro, riu e me deu um livro assim, chamado Livro dos Espíritos. Talvez vocês não leram, né? É novo. Então, esse Livro dos Espíritos, ela me deu e falou assim, ó, lê esse livrinho aqui, você vai saber muita coisa. E eu comi o livro. Depois eu fui lendo o outro, até chegar aqui. E estar aqui cansando vocês. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. Nós não vemos isso? Coisas materiais? Minha mesa, meu carro, minha mulher. Que sua mulher é o quê? Ele é um espírito, é um ser. Então, enquanto nós não nos desprender, nós temos que utilizar isso, sim. Eu estou ganhando muito dinheiro, ótimo. Compra as coisas que te interessam, tenha prazer em comprar, mas saiba que tudo é emprestado, que você não vai ficar aqui para sempre. Certa vez, nos Estados Unidos, uma senhora era extremamente rica. Ela queria ser enterrada com um carro de $1 milhão quando ela morresse, que é o carro que ela gostava de andar. Abriu-se um túmulo gigante quando ela morreu, colocou o carro, colocou ela e dali para frente ela foi a pé, caminhando nas coisas dela. Então os bens materiais são extremamente, a gente não pode ter apego ao bem material, e sim desapego. Isso o espírita aprende, mas tem espírita que não aprendeu ainda. Entenderam? Porque nós vamos passar e vai ficar aí. O meu pai era jornalista, fez o 1000º gol do Pelé. Eu tenho a máquina do meu pai. Que registrou, está na história, isso. Mas ele passou. Só eu sei que ele usava ela. Ele passou, ele é o avô do meu filho, Vitor Hugo. Então, tudo passa e os bens ficam. Não adianta nós nos apegarmos. E eles, os filhos, são um exemplo extremamente importante que eles nos dão, o desapego. Porque eles vão crescendo. O Vitor Hugo hoje vai fazer, dia 8 de maio, segunda-feira, 13 anos. 13 anos. Tem um bracinho que me mata. Tem uma pata, ele não tem uma mão, tem uma pata. E tem um pezinho de 38. 13 anos. E, lamentavelmente, veste as minhas roupas. Então, eu olho assim, o que você está fazendo com a minha bermuda? Pai, você perdeu. Ela já é minha, eu vou para a festa. Ó. O tênis, o Vans, que eu gosto de usar, ele usa e vai para as festas. Agora, entre nós, as cuecas também. Aí eu vou procurar minha cueca, eu tenho que ir na casa, no quarto dele para pegar a cueca, porque ele pegou e não bota no lugar. Então, é o desapego em vida, hein? Em vida. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato, que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra,
não veem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. As tendências. Porque todos nós, e o Espiritismo explica, temos tendências. Eu falei para vocês que eu vim da área médica, não é? Eu sou biólogo. Hoje, as tendências. Eu gostava de ciência. Então eu fiz ciência, me formei, sou biólogo e professor. Agora, quem tem ação na matemática, em outras áreas, são tendências. Mas por que você tem a tendência? Porque você vivenciou em outras épocas as matérias que te dão hoje a capacidade e a facilidade do raciocínio lógico. Então o Espiritismo explica que você nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Claro, tem que passar um tempo lá. E é bom que a gente passe um tempo lá agradável, né? E não desagradável como foi André Luiz. Num fazendo besteira aqui, você automaticamente, quando morre, é atraído pela vibração daqueles que estão nessa área. E aí você vai para um tal de umbral, né? Umbral. Então, o umbral, se você bebe, umbral. Se você fuma, umbral. Mas é claro que os espíritos sabem as intenções verdadeiras de cada um. As intenções, porque o pensamento não pode ser enganado. Paulo dizia assim: nós estamos cercados por uma multidão invisível de espíritos. Aqui tem espíritos. Então, se você está pensando assim, mas que cara chato, estou perdendo a novela, estou perdendo o jogo, eles sabem. Mas você pode chegar e apertar minha mão. Olha, muito boa a palestra. Porque nós temos uma capa. Entenderam? E isso acontece com todos nós. Nessa sociedade que está cheia de capa e frustrações. Você vê um artista, esse cara é tão bonito. As meninas, né? É um cara tão bonito. Queria um namorado assim. Aí depois, passa os anos, aí descobre que ele é alcoólatra, que ele cheira. Era assim que você queria? Porque cai a máscara. E ele se mostra como ele é. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral. Gente que gosta de fenômenos. Como, lembra quem pegou aqui o Uri Geller? Todo mundo gostava do Uri Geller. Entortava garfo, fazia assim. Tudo força. Então, o fenômeno é importante. Mas já passou a época do fenômeno. Agora é a época do Chico Xavier. A maior antena parabólica que já existiu. Arigó. Arigó, os americanos disseram que ele era a 8ª maravilha do mundo. E a imprensa não divulgou. Era a 8ª maravilha do mundo. Porque ele fazia, ninguém ficava infectado. Pedem aos espíritos que, incessantemente, as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho. Uma irmã nossa, que está em cartaz, o filme dela, que é muito bom, essa irmã nossa escreveu livros muito bons, espíritas, e que eu recomendo, porque você vê a lei da causa e efeito, mas, no final da sua existência, ela ganhou muito dinheiro,
bem material. E ela chegou a dizer que Chico era, desculpa a expressão, era um otário, porque podia ter ganho muito dinheiro. E aí acabou como acabou. Então, pessoas que são médiuns têm que ter cuidado, porque criam para si, viram um instrumento da malignidade, dos espíritos que ainda são infelizes. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é o primeiro passo, que lhes facilitará o segundo, numa outra existência. Porque tem muito espírita aí, que está com cabelinho branco, e diz assim, eu já estou cansado, eu sou espírita, na próxima eu faço. Que próxima? É agora. O cabelo está branco, você está senil? Então é agora. Agora você pode fazer a caridade. Agora você pode olhar para uma pessoa e ouvir dela a tristeza e amparar. É agora. Quando um irmão surge no caminho e para você, você para e ouve. Esse é o verdadeiro espírito. Porque ouvir é caridade. Não é fazer aqui na casa espírita, na conversa fraterna, ouvir. Mas você pode ouvir no trabalho. A pessoa está desesperada. Ouvir na rua um amigo que está desequilibrado. Caridade. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O que a gente vê aí são pessoas que aparentemente têm moral, mas aí vem esse aparelhinho aqui, fotografa, grava e mostra que o cara é amoral. Não é? Não é isso que está acontecendo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Nós espíritas, quando alguém briga no meu trabalho, a maioria, o que você faz? Todo mundo quer saber o que eu faço, para criticar. Porque, é o espírita, agora vamos ver ele. Eu estou sempre aproveitando para apaziguar. Isso é da idade. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhes as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração e por isso a sua fé é inabalável. Fé inabalável. O que diz Kardec? Se alguém, um jornalista chegou para ele e disse assim, senhor Kardec, se alguém descobrir, a ciência descobrir alguma coisa que a doutrina falou e está errado, o que nós devemos fazer? Kardec respondeu, nós devemos seguir a ciência. Simples. Foi provado contra? Segue a ciência. Porque ela nunca vai estar contra a ciência. Porque ele era cientista. Nós temos aquela história, né? Eu sou espírita. Você é de mesa branca ou de outro tipo de mesa? Você é Kardec ou de Umbanda? Não tem nada disso. Espírita é kardecista. Nós não seguimos Kardec. Os conceitos que Kardec trouxe é que fazem com que nós compreendamos Jesus. Kardec trouxe, destravou o conhecimento que Jesus já havia passado.
no Evangelho, na doutrina. Então nós temos o conhecimento. Quando alguém está doente, está em conflito na família, você sabe a causa. Você compreende. Quem não tem um irmão perturbadinho, uma mãe perturbadinha, um pai perturbadinho, um primo, uma prima, a sogra, o sogro? Então, se você é espírita, você compreende. Então, sempre fazendo, me catucando, mas sempre você tem um sorriso nos lábios. Então, é hora de nós mudarmos. Se nós estamos algemado a alguém, algemado de que maneira? Por sentimentos. Se você brigou com seu irmão, você está na hora de resolver isso. Ah, eu estou há 40 anos sem falar com meu irmão. Alô? Oi? Sou eu, fulano. Mas você me ligando? Vamos acabar hoje com esse problema. Mas eu estou sem falar com você há 40 anos. Problema seu. Agora eu estou te chamando para convidar você para o domingo, um almoço. Trago os sobrinhos, porque eles já estão grandes. Você vai conhecer a minha filha, o meu filho. Vamos ser fraternos. Se desalgeme. Se desalgeme. Porque quando você passar para lá, não vai, já era. E você vai estar algemado. É um compromisso que você adiou. Então você vai ter que refazer o caminho para a vitória. Porque o Espiritismo está sempre em progresso. Queiramos ou não, vamos para frente. Queiramos ou não. Um suicida vai para frente. Dependendo de como ele morreu, ele fica um alienado. E uma alma querida vem, pede para ajudar, cuidar dele. Você vê essas mães que cuidam dos seus filhos alienados, eu fico impressionado. Olha só. Só o Espiritismo me faz entender que aquela pessoa escolheu esse compromisso, adiado por ele, para que ele volte a ser normal, equilibrado. E também os suicidas são impulsionados pelo progresso. Todos nós somos impulsionados pelo progresso. Meus irmãos, nós temos uma responsabilidade sobre nós mesmos. Não fazer ao outro aquilo que não queremos que faça a você. Então, isso é lei. Quando você vai falar com alguém que você tem afeto, mas que pisou na bola, você pensa bem antes de falar. Vou falar isso. Será que ele vai entender? Será que ele não vai entender? Será que eu não falo? Será que eu falo? Porque quando você falar, você vai mexer nos princípios básicos dele. Qual é o irmão que não conhece o irmão na casa? Por isso que a família é importante. Qual é o irmão, o filho que não conhece o pai, a mãe? Então, chega uma idade em que fala, o que você está fumando? Mas você fumava também. Toma. A minha avó sempre dizia uma frase. Meu filho, ela me perguntou, você sabe quem são os nossos piores juízes? Não, pô. Quem é? São os nossos filhos. Porque eles nos julgam com severidade. Pequenino agora tá demais. Os pequenos estão mandando nos pais. Os pais estão com medo dos filhos. Tem tanto medo que a minha vizinha deu uma festa lá, uma reunião com os parentes, porque a menina fez aniversário. A menina falou assim, mãe,
agora eu vou dormir. Bota todo mundo para fora. 4 anos. E a mãe botou todo mundo para fora. Eu só caminhei assim para outra casa. Mas aonde nós estamos? Aonde nós estamos? As crianças de hoje têm que ouvir a palavra não. Porque elas não vão melhorar. Você está criando cobra para te morder. Porque quando ela ficar adulta e você velhinho, é uma daquelas que vai bater na mãe. Então, tenhamos cuidado. O meu filho só viu o telefone celular. iPhone, quem é? Sou eu, né? iPhone 11. Ele viu com 10 anos. Eu dei um para ele. Porque com 10 anos ele valoriza. Eu falei, se cair no chão, quebrou, seu pai é professor, dançou. Então, enquanto as crianças da idade dele tinham iPhone 11, iPhone 10, que vocês sabem que não é barato, e quebram, papai vai me dar outro. E dá. E ele nunca vai saber o valor que aquele iPhone tem, que o sacrifício do pai para dar a ele aquilo ali. Tem que dizer não. Simples assim. Na minha época eu tinha um psicólogo. Tá bom? Excelente psicólogo. Minha mãe chegava, quanto é que você tirou? Eu tirei uma nota baixa. Aí eu ia para o quarto, ia trocar de roupa, aí vinha ela, pegava o cinto, o psicólogo, dobrava e blá, blá, blá. Na próxima nota eu já tirava 8, porque eu era levado também. Vê se eu fiquei odiando minha mãe. Eu amava minha mãe. Então, essa história, não pode bater. Agora tem bullying. Eu sou professor, então eu posso falar isso. Tem bullying. Uma menina chegou para mim, professor, por que você é tão bonita, caladinha? Eu sofri bullying na escola. Bullying? O que foi? Me chamavam de gorda. Mas você é gorda. Agora você faz um regime e emagrece. Você sabe, menina, o que me chamavam? Bullying, então fiz o bolhão. Eu era pequenininho, eu era chamado de mergulhador, salva-vida de aquário, alpinista de paralelepípedo, e nunca me senti ofendido por isso. Eu tenho amigos grandes, baixinho, bullying, trauma, pelo amor de Deus. Só mudou o nome, né? Já está na hora, né? Então, para que vocês sejam bons espíritas, pensem nisso. Dar amor, dê amor, carinho, ternura, mas dê sem necessitar querer receber. Isso é que é importante. Como Francisco falou, é dando que se recebe, amando que se é amado. Ele nunca pediu àquelas pessoas que amassem ele. E aí vocês podem agradecer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tenho e por tudo que sou. Mas, acima de tudo, obrigado pelo teu amor. Amor que é de pai, de amigo, de irmão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. Eu tenho um lar, uma cama e um cobertor que me aquecem. Mas eu sei, mestre, que milhões de pessoas dormem ao relento. Muito obrigado, Senhor, pela minha família. Que famíliazinha complicada que o Senhor me deu, hein?
mas essa família era necessária para que eu tivesse, e não a família que eu queria ter. Muito obrigado, Senhor, também pelos meus amigos, amigos que me dão a mão quando eu caio, que me levantam, que me dão o ombro para que eu possa chorar. Eu tenho amigos, mas há tantas pessoas que não têm amigos, porque nunca foram solidárias, por isso que elas são solitárias. Muito obrigado também, mestre, pelo meu trabalho. Eu tenho uma atividade, volto para casa com alimento, mas milhões de pessoas morrem de fome. Muito obrigado, Senhor, também por aqueles que me catucam, me espizinham, me caluniam, porque a esses eu tenho que agradecer, porque eles me mantêm na retidão do caminho. Mas se nada disso eu tivesse, se eu não tivesse um lar para morar, uma família para amar, amigos para abraçar, ou um trabalho para realizar, mesmo assim, mestre, eu jamais blasfemaria, porque eu tenho a Ti. Que Deus, Jesus, Bezerra de Menezes, possam levá-los em paz para as suas residências e que vocês possam irradiar vibração para aqueles que não estiveram aqui e estiveram nas suas casas. Tenham muita paz e amor. Graças a Deus. Nós aqui agradecemos ao nosso irmão Amaury, mais uma vez pela sua gentileza de aqui estar conosco, atender ao nosso convite e trazer a sua mensagem esclarecedora a todos nós. Leve o nosso abraço a todos, a do Carlos Chagas, nosso irmão Eduardo, Miranda, né? E a Casa do Caminho está à disposição de todos vocês. Digam para eles, quando quiser vir, que nós estaremos ansiosos por recebê-los. E assim, então, dando prosseguimento, nós vamos aos nossos passes.
Como nos disse a canção, Senhor Jesus, és o meu protetor. Muito mais do que isso, Senhor Jesus, és o nosso guia, o nosso orientador, o nosso modelo, o nosso governador. Por isso, Jesus querido, neste momento somos todos gratidão. Gratidão por termos tido o privilégio de aqui estar num ambiente como este, previamente preparado pelos teus mensageiros. Quão gratificante a todos nós podermos ter chegado à tua casa e aqui nos sentirmos afagados. Entre os nossos conflitos, dúvidas e incertezas, fomos apacentados em nossos corações, em nossas consciências, e ainda tivemos a preciosa oportunidade de aprendermos um pouquinho mais. Por isso te rogamos bênçãos de luz, paz e saúde ao nosso irmão Amauri, que aqui veio de toda boa vontade, trazendo a sua mensagem. Sim, agora deixaremos a tua casa, Jesus querido, bem mais ricos, fortalecidos, iluminados, mas também conscientes de que se mais aprendemos, mais responsáveis nos tornamos. E que lá fora, no nosso caminho, no nosso lar, encontraremos irmãos que não tiveram a mesma oportunidade. Estão lá ansiosos, esperando pela nossa paciência, pela nossa compreensão, pela nossa tolerância. Tudo aquilo que aqui experimentamos, mas que precisa ser exercitado no nosso dia a dia. Somos sim responsáveis por tudo que levaremos a todos eles, pelas vibrações de luz e de paz que iremos transmitir a cada um. Consciente, Jesus querido, que o nosso planeta, o teu planeta, Jesus, passa por transformações delicadas e que nós tantas vezes não colaboramos, deixamos eclodir os piores sentimentos, ao invés de exercitarmos os melhores que já possuímos e conhecemos. Sim, o planeta não está à deriva. Sabemos que tu estás no controle.
mas que precisa partir de cada um de nós o que temos de melhor para auxiliar essa egrégora do nosso planeta, auxiliando-nos mutuamente, entendendo a ignorância do nosso irmão que caminha conosco, aquele outro que ainda se compraz no mal. Sim, Jesus, sabemos. Caminhamos juntos, mas estamos em grau evolutivos diferentes, justamente para nos auxiliarmos uns aos outros, cada um doando o que tem de melhor. Mas te rogamos, Jesus querido, se conosco, fortaleça-nos na fé, na compreensão, mas toque os corações e as mentes mais endurecidas, para que sintam necessidade de olhar o próximo como verdadeiro irmão, que sintam necessidade de usar a sua força, o seu poder, para fazer cessar toda e qualquer guerra e conflito, encontrando sempre o caminho da paz e da luz. Que possamos merecer, Jesus querido, quanto antes, um planeta onde reine o amor, a fraternidade, a compreensão e tudo aquilo que esperas de todos nós e que já nos destes exemplo suficiente. Mas nos cabe rogar também aquele que tem a função orientadora do nosso Brasil, nosso querido Ismael. Abençoe este coração do mundo, pátria do Evangelho. Inspire os nossos políticos, para que deixem de lado a arrogância, a prepotência, a vaidade, o orgulho, e pense sempre que todos nós estamos no mesmo caminho, temos os mesmos objetivos e que a nossa pátria pode ser e pode ter dias de paz, harmonia e união. Obrigado, querido Bezerra, que sempre nos ampara, nos recebe com todo carinho e amor, nos permitindo exercitar a função a que escolhemos, a que nos propusemos, e que a nossa casinha possa sempre atender a todos aqueles que aqui chegarem em busca de socorro. Agradecemos acima de tudo a Deus, nosso Pai e Criador, pois nos concedeu mais um dia abençoado neste nosso processo reencarnatório. Assim sendo, nós damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus.
Obrigado, Bisa. Maurício, E obrigado à barreira de proteção que criaram aí para nós. queria falar contigo. Tá certo? E assim então, Contigo. mais uma vez lembramos das nossas campanhas do quilo, tá? Sempre que puder, traga um quilinho, consulte os nossos quadros de aviso. A nossa campanha do enxovalzinho de bebê, aqueles que quiserem contribuir também. E lembrar que no próximo sábado temos a nossa reunião de evangelização da mocidade. Traga as suas crianças, os seus jovens rebeldes que estão lá em casa dando trabalho, tá? Tragam para cá e vamos todos na paz de Jesus.